Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Feche seus olhos. Se você trouxe a Bíblia, coloque a Bíblia sobre o seu coração. Se você sua Bíblia, põe a mão no seu coração. Vamos falar com Deus. Vamos refletir neste louvor. Porque muitas vezes acontece isso que nós vamos colocar aqui no louvor. A mulher às vezes não acredita em si. Tem que lutar contra as vozes, não só das outras pessoas, não só das pessoas ao redor, mas às vezes com as vozes da sua própria cabeça, dizendo que não é capaz, dizendo que não vai vencer. Isso a mulher de Deus precisa aprender a superar. Amém, pessoal? A vencer em nome de Jesus. Que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor. Aí está falando aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir para estarmos no centro da tua vontade. Os nossos olhos e ouvidos espirituais estejam abertos para entender isso, para entender o teu mover. Transforma a vida nessa manhã, Senhor, e repreende tudo aquilo que queira impedir o teu trabalhar. É o que eu te peço, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Bom, hoje nós estamos comemorando, o Dia das Mulheres, que foi na sexta-feira, que foi no culto. Mas nós vamos falar sobre a mulher. Mas os homens que estão aqui vão receber também, amém? Porque a forma como que Deus ensina a mulher para ser, o caráter que Deus espera da mulher, Deus também espera do homem. Então a gente vai falar para a mulher, mas os homens, eles podem sair daqui também cheios, sabendo que grandes coisas Deus quer fazer na vida deles, amém? Bom, a palavra de Deus fala assim, ó. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede o de finas joias. O que a palavra diz aqui? Mulher virtuosa, ou seja, uma mulher cheia de virtudes. Aonde que a gente pode encontrar ela? Aonde? Porque uma mulher virtuosa é algo tão valioso. O valor da mulher virtuosa é maior do que um grande tesouro. É maior do que finas joias, do que rubins, do que diamante. Esse é o valor de uma mulher que é o quê? Virtuosa. E ser virtuosa é ter virtudes. E eu quero hoje falar para todas as mulheres aqui que a mulher virtuosa, ou para que você seja essa mulher virtuosa, você precisa fazer 7 orações. Nós vamos falar aqui as 7 orações que a mulher virtuosa precisa fazer. Porque de tantas virtudes, que a gente precisa ter, 7 são imprescindíveis ali. É indispensável, é extremamente necessário que a mulher tenha as 7 virtudes que eu vou falar. Na verdade, 7 orações que a mulher precisa fazer. E a primeira delas, se você quer anotar, anote aí. A mulher virtuosa deve pedir a Deus para ter o espírito de liderança de Débora. Anote. Essa é a sua primeira oração. Deus, coloque em mim o espírito de liderança que Débora tinha. Débora é uma referência, para quem não sabe, Débora, ela era uma profetisa e foi uma mulher ali que desempenhou um papel muito importante lá no povo de Deus, lá atrás do povo.
ela dedicou a vida toda dela para o povo, né? Na época lá atrás, aonde não existiam reis, quem é que fazia ali a organização do povo? Eram juízes. E o que ela foi? Na época que não existiam rei, uma juíza. E a palavra fala assim, ó, em Juízes 4:5, ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Olha só, devido à grande sabedoria, né, de Débora e cuidado que ela tinha ali com o povo, todos vinham se consultar com ela, receber ali as orientações, né? Por diversos motivos, por diversas razões ali, ela era procurada pelo povo. Além disso, Débora também, ela era o quê? Uma guerreira. Débora era uma guerreira extraordinária. E aí quando Baraque, né, que era o líder ali do exército israelita, quando ele ficou com medo de guerrear, de lutar, ele falou assim: ó, Débora, eu só vou para a batalha se você for para mim, senão eu não vou. Eu não vou, a menos que você vá com a gente. Olha só essa mulher, olha só. Isso, o chefe, o líder do exército, né, fala uma coisa dessa. E aí ela fala: eu vou. E lá em Juízes 4:9 ela fala assim: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que seguirás, pois pela mão de uma mulher o Senhor vencerá Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Olha só, e foi nessa fé, com esse espírito de liderança, que ela o quê? Venceu. Você vê uma mulher com medinho, você vê uma mulher assim: não, mas espera aí, eu só sou uma mulher. Você vê aqui uma mulher toda frágil, toda fragilizada: oh, eu só sou uma mulher. Você vê uma mulher guerreira: oh, eu vou. Mas a honra não vai ser sua não, porque você não está tendo ali a liderança que deveria ter um líder do exército. Já que eu preciso ir para você vencer, então eu vou. Mas a honra vai ser da mulher, que foi, que lutou e que fez. Isso, ela foi nessa fé. E olha só, em Juízes 5:7, olha o que diz: já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido. Até que eu, Débora, me levantei. E levantou-se uma mãe em Israel. Uma mãe. O povo de Israel já tinha o quê? Desistido por causa dos problemas que eles estavam enfrentando com os inimigos da época. O povo de Deus já estava desanimado. Mas ela se levantou para ser o quê? Uma mãe. Ser líder é isso. Encarar. É fazer acontecer. A mulher, ela deve ser líder na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, na sua vida. Essa história de a mulher nasceu para liderar não cabia em Débora. Não cabia. Ela era profetisa. Naquela época, pouco se ouve falar sobre mulheres profetisas. Se ouve mais falar sobre o quê? Profetas. Mas a culpa é de Deus? Porque quando a mulher quer estar no centro da vontade de Deus, ela vai estar. E Deus vai usar. A mulher que se levantou para liderar: eu sou a mãe dessa família, o diabo não vai tocar na minha casa. Eu sou a mulher desse relacionamento, eu não vou deixar o diabo entrar aqui. Eu sou exemplo aonde eu estou, no meu trabalho, eu sou líder. Eu lidero, eu faço, eu organizo, eu faço
o líder, ele tem que agir como líder para ele ser um líder, para ele se tornar, ter o título de líder. Como tudo na nossa vida, você age como obreiro para você ser um obreiro. Você não espera ser um obreiro para agir como obreiro, porque senão você nunca vai ser um obreiro. É assim que funciona a liderança. Você vai primeiro. Você faz primeiro. Foi isso que ela fez. Ela fazia, ela dedicou a vida dela para ser uma líder, para ser uma profetisa, ser uma juíza, ser uma guerreira. Tudo isso numa mulher. Agora você vai dar desculpa? Não. Você vai orar hoje, nós vamos fazer essa oração, você vai orar. Eu quero ter a liderança de Débora. Senhor, me ajuda a ter a liderança de Débora. É o levantar e fazer acontecer. Amém, pessoal? Segunda oração que a mulher virtuosa tem que fazer. A mulher virtuosa deve pedir a Deus coragem. Olha só, a mulher virtuosa deve pedir a Deus a coragem que Raabe teve para fazer a coisa certa e ter a sua vida transformada. Olha só, quem foi Raabe? Raabe, prostituta. Quem lembra? Lembra da história de Raabe? Raabe, ela era uma prostituta lá em Jericó, mas ela salvou a vida de 2 espiões hebreus, e por causa disso a sua família foi salva quando os hebreus foram atacados. Lembra que existia uma promessa sobre a vida do povo que saiu do Egito, que foi até o deserto, e essa promessa era que Deus entregaria a terra prometida. Existia uma promessa. Ali quando Josué, olha, ele vai começar a conquistar, né, aquelas terras, Raabe, ela foi ali um instrumento. Raabe ali, ó, por causa, né, da sua fé, uma mulher que era desprezada, porque ela era uma mera prostituta, pecadora, uma mulher desprezada, ganhou um lugar ali do povo de Israel. E aí ela se tornou uma antepassada de Jesus, ganhou um lugar entre os heróis da fé. Olha essa mulher mudando de vida, de destruída para uma mulher que ia fazer história. E a palavra fala assim, ó, lá em Hebreus 11:31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com que haviam sido desobedientes. Hebreus 11:31. E aí, isso é muito interessante, por quê? Porque no caso de Raabe, o que eu percebo? Eu percebo que ela teve coragem para fazer a coisa certa. Coragem para fazer a coisa certa. Porque para fazer a coisa errada a gente tem. E ela tinha. Porque ela era o quê? Prostituta. Uma mulher o quê? Pecadora. Tem que ter coragem para ser prostituta. Tem que ter coragem para viver uma vida de lixo. Para se deitar com homens a todo momento se sentir um objeto. Tem que ter coragem para se destruir dessa forma, para vender o seu corpo por moeda, não é por amor. Tem que ter coragem para fazer o errado. E muita gente tem coragem para fazer tudo que é errado. A pessoa tem coragem. Ela tem coragem de trair, ela tem coragem de pecar, de beber, de ir, de fazer. Ela tem coragem para tudo que é ruim. Mas falta nela a coragem para fazer a coisa certa. Muita gente é assim. Ela era uma prostituta, tinha coragem para fazer o que era ruim, mas quando ela teve a oportunidade de mudar de vida, quando ela recebeu ali a oportunidade de fazer o que era certo, ela não foi covarde, ela foi corajosa. Falta isso em muita gente, essa coragem.
pessoa não tem coragem de entregar o seu coração para Deus, a pessoa não tem coragem de fazer a obra, de se lançar, a pessoa tem medinho. Poxa, ela poderia ter sido morta pelo povo dela se eles descobrissem que ela estava ali, protegendo a vida dos espiões, né? Ela não teve medinho, não. E por mais que tivesse, sabe aquela coisa? Tá com medo? Eu vou com medo mesmo. Porque o medo ele só é algo palpável quando você deixa ele entrar. Quando você permite que ele te pare. Ah, meu medo existiu aqui. Está me destruindo, está me parando. Aí você não tem medo de fazer nada que é do diabo. Isso é triste, porque a palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais hábeis, mais habilidosos do que os filhos da luz. E por que fala isso? Justamente por causa que para o mal, as pessoas têm uma coragem incrível de fazer o que é errado. Mas para fazer o bem, as pessoas ficam assim, não sei se é a hora, não sei se eu devo me lançar, tem muita coisa para eu consertar, não sei se eu devo pegar meu coração para Deus, não sei o que, não sei o que lá, porque não é fácil ser cristão. Para com isso. Você vai orar para ser como? Amém, pessoal? Com a oportunidade que você tem de mudar de vida, você precisa abraçar, precisa ter coragem para fazer o que é certo, precisa querer fazer o que é certo. Amém? Vamos lá, terceira oração. Segura aí, mulher virtuosa. Terceira oração é a seguinte: a mulher virtuosa deve pedir a Deus a lealdade que Ruth tinha. Quem lembra de Ruth? Lembra? Para quem não lembra, para quem não sabe, Ruth não era israelita, não era parte ali do povo de Deus, mas ela ganhou um lugar entre o povo de Deus por causa da sua dedicação a Deus, o amor que ela tinha ali por sua sogra. Porque quando o marido dela, morreu, faleceu, ela estava então livre para partir, para seguir a vida dela, mas a sua lealdade, guarda essa palavra, a sua lealdade, a lealdade que ela tinha à sua sogra, e amiga, essa lealdade fez com que ela escolhesse servir o povo da sogra. Olha só, a lealdade dela fez com que ela fosse assim. Olha só que Ruth 1,16 diz: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe. Olha, ela falando com a sogra. E que não mais te acompanhe, porque aonde fores, irei eu. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Olha só que forte ali, Ruth, falando isso. E assim ela viveu, Ela viveu ali com a sua amiga, entre o povo de Deus, e sendo sempre respeitosa, trabalhadora, Ruth conquistou o coração de um homem chamado Boaz. Quem lembra de Boaz? É o bisavô de Davi. Então, olha só, os antepassados de Jesus aconteceram de novo aqui em toda a história dessas mulheres. Vocês estão vendo? Que legal, Que forte. E eu fiquei olhando isso e falei, puxa vida, lealdade é a palavra chave da vida, não só da mulher, viu? Dos homens também. Lealdade é a palavra-chave. Lealdade é o reconhecimento que você tem por aquilo que as pessoas fazem por você. Poxa, essa pessoa ela é fiel a mim, ela é leal a mim, você é leal a ela. Sabe, esse reconhecimento, se você não é leal aos homens, você não vai ser leal a Deus. Se você não consegue
Ser leal, ser fiel aos homens que você vê. Eu duvido que você vai ser fiel a Deus. Já não é por não ter sido fiel aos homens. Está entendendo? O importante dessa lealdade, dessa fidelidade, desse caráter que a gente tem que ter na nossa vida. Olha a importância disso. Olha a vida dela sendo transformada, porque ela escolheu o quê? Ser leal. Ser leal. Seja leal. Seja fiel nos teus relacionamentos, no teu trabalho, com a sua fé, com o seu Deus, com as pessoas que verdadeiramente são seus amigos. Estou falando para você ser leal com os colegas desse mundo, as pessoas ali ó, que se fingem de amigos para te arrancar da presença de Deus. Pelo contrário, desse você tem que fugir. Mas aquele que te aproxima de Deus, esses são seus melhores amigos. A melhor coisa que um amigo pode fazer pelo outro é orar. Você tem que ter a ideia e reconhecer isso. Escolher essas pessoas para estar do seu lado. Você é leal a pessoas que são leais. Esse tem que ser o seu círculo. O círculo da lealdade. Amém, pessoal? E aí, qual é a próxima oração que a mulher precisa fazer? Olha só. A mulher virtuosa deve pedir a Deus para ter compromisso com as coisas de Deus, assim como Ana teve. Olha a oração que você tem que fazer para você ter compromisso. Deus, coloca na minha vida compromisso. Meu coração seja um coração comprometido com o que é certo, com as coisas do Senhor. E aí me vem à cabeça quem? Ana. E quem era Ana? Ana não podia ter filhos, mas ela confiava em Deus. E ela orou com muita fé. E ela fez um voto ali com Deus, confiando que ela teria um filho, que quando esse filho chegasse ali numa idade adequada, ela entregaria esse filho no altar do Senhor, na casa do Senhor, para que servisse ao Senhor. Olha essa mulher, ela não tinha um filho, ela pede um filho, e aí ela fala, mas esse filho eu vou entregar para o Senhor. Parece loucura, né? Você não tem um filho, Deus vai te dar um filho, você vai ficar com o filho, vai fazer o quê? Entregar, devolver o filho para Deus. Olha o coração dessa mulher. E será que Deus deu um filho para ela? E quando Deus deu, que ela tanto desejava ali, aquele filho, chegou a hora dela demonstrar o caráter dela. Chegou a hora dela ir lá dedicar o filho ao Senhor, em gratidão a Deus, como ela havia prometido. Se ela ficasse grávida, se ela tivesse um filho, ela ia entregar ao Senhor. E em 1 Samuel 1:20 diz: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: eu pedi ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Olha só, seu filho Samuel cresceu ali no templo, tornou-se um dos maiores profetas que existiu, que a gente conhece aqui. Mas olha o compromisso dela, foca nela agora. Olha o compromisso dela. Não é sobre palavras, mas sobre firmar no coração as coisas. Porque tem muita gente que fala muitas coisas. Senhor, quando eu for abençoado, eu vou ajudar mais na obra.
quando eu assim, eu vou fazer assado, tem gente que fala muitas coisas. E são só o quê? Palavras. Mas Ana, ela soltou palavras aí. Quando ela prometeu a Deus que ia entregar o filho dela, se caso Deus desse o filho para ela. Ela soltou palavras. Mas junto com essas palavras, ela tinha firmado isso que? No coração dela. Eu vou ser fiel, vou entregar o filho. Aí quando chega a hora dela, o caráter dela ser provado, ela foi reprovada? Não. É fácil falar, é difícil cumprir, mas Ana cumpriu. Porque Ana tinha um coração comprometido. Porque Ana foi fiel no compromisso que ela fez com Deus. E Deus, então, honrou esse compromisso. E a partir de Samuel veio o quê? Uma família. Ela pôde ter ali seus filhos a partir de Samuel, porque ela foi o quê? Fiel àquele compromisso. Já pensou se ela tivesse feito igual muitas pessoas que olham para Deus pedindo a bênção, Deus dá e a pessoa quer esconder filho de Deus? Não. Ela cumpriu o compromisso. Você tem que ser comprometido com aquilo que você fala. O que é bom, né? Porque o que é ruim, por favor, muda de ideia. Tem gente que fala assim, eu não volto atrás em nenhuma possibilidade das minhas palavras. Se você fala besteira, muda de ideia. Não seja comprometido com besteira. Se você fala, eu nunca mais faço tal coisa, aquilo veio da mágoa, veio do diabo, veio do maligno, veio da... Muda de ideia. Mas o que você falou, que vem da parte de Deus, aquilo que você prometeu para Deus, que é algo bom, que é algo positivo, não volte atrás. Tenha compromisso com Deus. Amém, pessoal? Você precisa aprender a ter compromisso. Então, Deus, eu vou pegar filho, eu vou fazer isso, eu vou fazer a tua obra, eu vou orar. Tudo que você fala, começo do ano você falou tantas coisas, e aí? E agora na hora de cumprir? Fácil é falar, difícil é cumprir. Mas a mulher virtuosa, a mulher que tem virtudes, o homem virtuoso também, cheio de virtudes, o homem de Deus, a mulher de Deus, é aquela e aquele que vai o quê? Cumprir, mesmo sendo difícil. Eu não acredito que Ana não tenha sentido. Ela sentiu quando ela foi devolver Samuel para Deus. Ela sentiu quando ela foi entregar para ele, porque era dele. Era de Deus, ela foi devolver para Deus. Ela sentiu, mas ela fez o que tinha que fazer. E é assim que vem a honra na vida de Ana. Amém, pessoal? Então, pense bem a respeito disso. Vamos lá, outra oração que a mulher precisa fazer. A mulher virtuosa deve pedir a Deus humildade para ser pacificadora, como Abigail foi. Quem lembra da história de Abigail? Lembra? Algumas pessoas, né? Nem todo mundo. Vou dar um resuminho aqui. Abigail, ela era esposa de Nabal. E Nabal, ele era um homem rude, um homem ingrato, um homem mesquinho. E a ignorância de Nabal quase levou a família toda à destruição. Ele insultou Davi, quis se levantar contra Davi, quando Davi ainda era fugitivo lá de Saul, antes de Davi se tornar rei. Davi estava pronto para atacar a casa de Nabal, que criou uma maior confusão com Davi. E aí, ele pronto para destruir Nabal, toda a sua casa ali, porque Davi foi irado. Abigail, que era a esposa de Nabal, quando ficou sabendo do que o marido dela tinha feito, então humildemente ela foi, procurou Davi, levou alimentos
para o exército de Davi. Ainda quando ele estava ali, fugitivo, conversou com Davi, pediu perdão, pacificou ali a situação. Trouxe paz para uma situação do quê? De guerra, de conflito ali. Ela foi a pessoa que teve essa humildade, porque tinha que ser humilde para fazer o que ela fez. Ela foi, procurou Davi, se põe de joelho, e ali ela é humilde, ela implora ali, né, para Davi, até se coloca como culpada, sendo que nem era. Ela ali, sabe, assim, tem um ato de humildade muito grande. E aí, Davi olha para a vida daquela mulher com aquela atitude, e Davi perdoa a Nabal por causa daquela mulher, e perdoa toda aquela casa que seria destruída, que sofreria guerra, por causa da ignorância, por causa da maldade de Nabal. Toda aquela casa seria destruída, mas uma atitude, a atitude de uma mulher muda tudo. 1 Samuel 25, 32 diz assim: Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Olha o que Davi fala para essa mulher. Nabal, depois de retomar a consciência da bebedeira que ele estava ali, né? E aí ele ficou sabendo do que ele fez. Ela foi e contou o que ele fez. Ele teve um ataque e morreu 10 dias depois. Deus fez justiça. Davi não precisou sujar as mãos dele de sangue. Deus foi lá e fez o quê? Justiça. E destruiu o homem que era mau. E aí essa mulher ficou o quê? Viúva. Então o que acontece? Davi chama Abigail para ser o quê? Sua esposa. E assim, a humildade e a sabedoria, né, de Abigail foi posta em prática. Olha só, quando ela praticou a humildade e a sabedoria, ela sai do chão de joelhos, onde ela se colocou humildemente para pacificar uma situação. Olha que mulher sabe. Ela se coloca ali, ó, de joelhos. E a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com a própria mão as destrói, não é? A mulher sábia, olha a sabedoria dessa mulher. Ela estava naquele momento no chão. Olha o que a humildade fez com ela. E do chão ela foi colocada como esposa de Davi. Logo Davi foi levantado a rei. E o que ela se tornou? Então, para pensar. Ela ali, esposa de Davi, se tornou esposa de Davi por causa da humildade e da atitude que ela teve ali. Passou a viver de uma casa pronta para ser destruída, ela passou a viver num palácio com as regalias de uma rainha, porque ela primeiro foi o quê? Humilde. Primeiro ela foi humilde e pacificou. A mulher virtuosa, você precisa pedir para Deus humildade, porque sem humildade você vai ser a barraqueira. Sem humildade você não vai ser a que pacifica. Você vai ser a que cria conflito, cria briga. Você vai ser a que destrói a sua casa. Você vai criar briga na sua casa, na sua família. Você vai ser a razão da destruição, porque você não é humilde. Mas se você tiver a humildade do Senhor, diante de problemas, você vai ser aquela mulher que vai o quê? Puxar a paz. No meio do conflito, você puxa a paz. Só a humildade pode te dar esse poder. O orgulho não te dá o poder de puxar a paz no meio do conflito. O orgulho dá o poder de tacar fogo. O orgulho, ele taca fogo na casa, na família, na vida. O orgulho é isso. Ele tem o poder de tacar fogo. Mas a humildade, ela tem o poder de pacificar, de trazer paz no meio do conflito. A
mulher de Deus precisa buscar a paz, precisa buscar conversar, acertar, resolver, não assim, sabe? Ela ali, ó, pela paz, ela se colocou culpada de uma situação que ela nem era, porque nem foi ela que agrediu Davi ou que negou as coisas, que foi brigar com Davi, que se levantou, nem foi ela, foi o marido dela. Mas ela se colocou como culpada de uma situação ali, ó, para poder consertar, e ela foi honrada por isso. Porque a humildade traz honra. Lembra que os humilhados serão o quê? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente se exaltar nós mesmos, a gente acaba sempre humilhando. Pensa nisso. Ora, e pede essa humildade, porque a humildade vai te dar poder de ser pacífica, de pegar um problema pegando fogo e acertar aquela luz. Não é assim. Gente, vamos resolver. Gente, vamos organizar. Essa é a paz que a mulher virtuosa não tem. Ao contrário disso, não é a mulher virtuosa. Qualquer outro nome é virtuosa. Vamos lá para o próximo. Próxima oração que a mulher virtuosa precisa fazer. A mulher virtuosa deve pedir a Deus o amor completo que Priscila teve. O amor que Priscila teve. Primeiramente, quando eu digo amor, quando eu digo amor completo, eu estou falando dos mandamentos de Jesus. Quais são os dois mandamentos de Jesus? Amar a Deus. Não é isso? Então eu entendo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso Deus e tudo que é de Deus, a obra de Deus, as coisas de Deus. E aí eu amo o próximo, como eu devo amar a quem? A mim. O amor completo, então, é você amar a Deus, as coisas de Deus, o próximo e a si mesmo. Esse é o amor completo. E Priscila, né? Priscila é um exemplo disso. Inclusive, ela é um exemplo de amar o trabalho em equipe. Ela trabalhava na obra com o seu marido, Áquila. Áquila trabalhava ali na obra com Paulo, né? E Priscila estava ali junto com Áquila, junto, para espalhar a palavra de Deus. Isso quer ser submissa, né? Na real, é estar debaixo da mesma missão. Priscila estava ali, ó, trabalhando junto e servindo o Deus do marido, trabalhando na obra do marido. E ali, eles eram amigos, né, de Paulo, e eles fundaram, né, uma igreja na casa deles. Né? Priscila e Áquila também ensinaram ali, né, a prepararam pessoas para a obra. Eles prepararam uma pessoa chamada Apolo. Quem lembra? Foi preparado por eles para a obra, para fazer a obra de Deus. E em Romanos 16, versículo 3 e 4, diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, porque arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Puxa, que legal Paulo ali citar, né, a esposa de Apolo, porque você não vê isso acontecer muitas vezes na Bíblia. Você vê os homens sendo citados e as mulheres estão sempre aonde? Não sei, está lá na casa dela lá. Mas Priscila estava fazendo o quê? A obra. Então ela é citada até antes do próprio marido aqui, porque ela estava o quê? Junto com Áquila ali, fazendo a obra, arriscando a sua vida por amor a quem? Imagina o amor que ela tinha, a ponto de arriscar a sua vida. Olha como ela amava a obra, a ponto de arriscar a sua vida, abrir a porta da sua casa para pregar. Ela tinha muito conhecimento da palavra, e ali ela ensinava e preparava outras pessoas para o reino de Deus. E isso é muito importante. Olha como ela amava a obra de Deus para se arriscar.
que é aquele vivido, é outra coisa, completamente diferente. A gente fala tanto em amor, mas o amor que é amor, ele não é palavras, ele é viver, ele é mostrar. O amor, ele é provado na atitude. Então você vê o amor que ela tinha ali, pela obra que o marido dela fazia parte, era a obra dela, não era a obra do marido dela, era a obra dela, era a vida dela. Olha que forte, que coisa maravilhosa. Nós precisamos ter esse amor. Encara a obra, encara o que você tem que encarar com amor, com garra, sem se preocupar com a sua própria vida, porque se ela se preocupasse com a vida dela, ela ia se esconder. Opa! Bem na fase da maior perseguição, aonde os apóstolos ali, morriam era na pedra, morria era sendo crucificado de cabeça para baixo, morria era sendo morto, destruído. Bem nessa época aí, eu vou abrir a porta da minha casa, eu vou me envolver com esse povo. Ela se preocupou com a vida dela? Não, o nome disso é amor. O amor vem na frente. Olha e pede esse amor. Esse amor é o completo. Esse amor é o que agrada a Deus. É o amor dos mandamentos. É o amor de assumir. Amém, pessoal? E aí, então, sétima oração que a mulher virtuosa deve fazer é esta. Olha só. A mulher virtuosa deve pedir a espiritualidade que a rainha Esther teve para encarar as suas lutas. Esther era uma jovem, israelita. Ela entrou no concurso de beleza que ela nunca queria ter entrado, para ser esposa do rei. Mas existia um objetivo lá na frente, que era salvar, o povo. E a Esther, ela foi escolhida pelo rei e ela tornou-se ali rainha da Pérsia. E ela foi muito corajosa. Ela arriscou a vida dela para salvar todo o povo de um grande massacre que estava planejado contra o povo de Deus. Mas o mais legal dessa história, de tantas virtudes ali que Esther tem, ela foi corajosa, ela foi forte, ela foi tantas coisas, mas olha o que ela fala lá no capítulo 4, versículo 16 de Esther. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem ao meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se perecer, perecer. Morrer. O que isso significa? Quando ela percebe que existe uma ação do diabo ali para poder destruir todo o povo, ela não foi aquela pessoa que foi metendo as caras para poder resolver as coisas do jeito dela. Ela não foi essa pessoa, sabe? Ela ali entendeu que problemas espirituais precisam de armas. Ah, mas era um problema físico. Sim, mas era o diabo querendo matar e destruir todo o povo de Deus. Ela entendeu que ela ia precisar de armas espirituais. Ela levanta o clamor do jejum e pede para que o povo dela, pudesse jejuar, porque ela com as criadas dela, olha a influência dela. Até as criadas dela já estavam ali crendo no Senhor, acredito eu, nessa altura do campeonato, porque ela já envolve até as criadas dela, as mulheres que serviam ela ali no palácio. E ela fala: nós vamos jejuar, porque ela sabia que ela não podia entrar
na sala do rei. Lembra daquela lei? Se alguém entrasse na sala do rei sem ser chamado, era morto. Imediatamente. A não ser que o rei levantasse os céus, dando a permissão para que aquela pessoa falasse. Porque, mesmo ela sendo esposa do rei, ela não poderia entrar na sala do rei sem a permissão. Ela poderia ser morta. E esse era o plano de Deus. Que ela fosse morta, que o povo fosse morto, que tudo fosse pro buraco. Mas a espiritualidade dela não falou mais alto. Meu amado, se Deus não ia levantar, se o rei não ia levantar o cetro, com aquele jejum, com aquela oração, os anjos fizeram assim, ó. Se o rei não ia, não tem problema. Porque ele entendeu que ela ia lutar com armas espirituais. A mulher de Deus, a mulher virtuosa, ela tem que ser espiritual. Para você conseguir discernir o que você consegue resolver e o que você não tem força para resolver. O que você consegue resolver, você pede direção para Deus e resolve. O que você não consegue resolver, você ora, jejua, você entrega. E você vai agindo conforme a vontade de Deus, acreditando naquilo. A espiritualidade é muito importante. A mulher virtuosa, ela tem que ser uma mulher de oração, uma mulher que está sempre na fé, uma mulher que está sempre buscando. Não pode ser uma mulher morta. Se ela fosse uma mulher ali morta na fé, imagina, ela estava naquele lugar, ela poderia ter sido ali convencida pelas regalias do palácio a se esquecer de quem ela era e viver uma nova vida, porque ninguém ia nem saber quem ela era. Ela poderia ali, ó, falar assim: não, eu vou esquecer quem eu sou, para o que eu fui chamado, porque aqui tem muitas regalias aqui no palácio. Ela poderia, não poderia? Mas ela não se esqueceu de quem ela era. Não foi as pessoas do palácio que convenceu ela a mudar. Ela estava mudando as pessoas do palácio. As criadas dela fizeram jejum. Você está entendendo o que é isso? A gente precisa aprender a ser dessa forma. A gente transforma. E a gente transforma por causa da nossa espiritualidade. E aí vem a questão, todas essas 7 mulheres que a gente falou aqui, elas começaram a vida delas com uma situação e elas terminaram em outra situação por alguma razão. É ou não é? Todas aqui começaram de um jeito, a sua vida, com uma falta, e elas foram acrescentadas de coisas por causa da decisão delas. Então vamos fazer uma reflexão. Volta lá na primeira. Débora fazia parte de um povo que estava enfrentando a dificuldade com os inimigos, que já tinha desistido da vida. Ela fazia parte desse povo. A história dela começa ela fazendo parte desse povo e termina com a história da vitória. Ela levou vitória para o povo dela. Foi isso que a liderança de Débora fez. Então eu vou chamar a obreira Larissa. E a obreira Larissa, ela vai daqui a pouco, não agora, daqui a pouco, você vai com o doutor, né? Depois você vai vir aqui. A obreira não vai vir agora, depois você volta. Já fica aqui, ó. A obreira Larissa, ela vai fazer aqui, ó. Aqui embaixo. Ela vai fazer uma oração. Daqui a pouco nós vamos orar. E a obreira Larissa, ela vai fazer uma oração para que as pessoas não tenham espírito de liderança. Você tem espírito de liderança, né? Então, você vai poder profetizar isso sobre a vida deles. Fechou? Então, você vai fazer essa oração daqui a pouco quando nós formos orar. Vai pensando que todas as mulheres que a gente falou aqui entrou na história de um jeito e saiu da história de outro jeito. A lealdade de Ruth levou ela
a ter o marido. O marido. Isso é o que a lealdade faz. Então, a Ovelha Bianca, vem cá, a Ovelha Bianca. A Ovelha Bianca, ela é leal. E ela pode profetizar sobre a vida de vocês a lealdade. Ela pode determinar sobre a vida de vocês a lealdade. E ser leal, você começa sendo a Deus. Um dia desafiaram ela. Falaram assim para ela: você não vai conseguir vencer. Você não vai conseguir. Na igreja não tem pessoa para você. Ela falou: é só eu orar. Se eu quero orar, Deus vai colocar o meu. Pessoas que falaram para ela desistir, saíram da igreja, quebraram uma cara, uma atrás da outra. E ela, a lealdade dela, fez ela ter a vida abençoada que ela tem hoje. Porque a lealdade é uma coisa muito importante. Amém, pessoal? E a gente precisa ter a coragem de Raabe, entender. A Raabe entrou nessa história sendo uma prostituta. Era ninguém quando a história dela começa a ser contada, ela não é? E ela se fez ser um instrumento de Deus para que a promessa da terra prometida pudesse ser cumprida na vida do povo de Deus. Então a história dela começa com a vida dela num pecado e termina com a vida dela entre o povo de Deus. Inclusive, através dela, o povo de Deus pode conquistar esse salvo. Quer dizer, que mulher. E a obreira Talita, ela vai orar pela vida de vocês a respeito disso. A obreira Talita, ela vai determinar, amém, obreira, sobre a vida deles, que eles venham ter a coragem de Raabe. Ela saiu do pecado e vive uma vida com Deus. Raabe saiu do pecado, vivendo uma vida com Deus. E nós vamos determinar isso aqui em oração. Amém? E pensando mais uma vez aqui nas mulheres, a gente lembra do compromisso de Ana. Ana fez com que a terra visse um grande profeta. E ela pôde construir ali, né, uma família a partir de Samuel. Mas o compromisso de Ana, o comprometimento que Ana tinha com as coisas de Deus, que fez com que a vida dela glorificasse a Deus. Eu quero chamar aqui a obreira Yasmin, porque quando eu falo de comprometimento, me vem esse nome à cabeça. É uma pessoa comprometida. Tudo que vem nas mãos dela, ela faz de forma incrível e comprometida. Você pode orar pelo comprometimento com as coisas, porque as pessoas vêm ter comprometimento e nós vamos orar a respeito disso. Amém, pessoal? E aí, a gente lembra aqui da humildade de Abigail. E quando a gente olha para a humildade de Abigail em ser pacificadora, né? Ela ali livrou a casa dela da destruição. Ela entrou nessa história sendo uma mulher morta, porque ela já estava condenada à morte, né? E aí você vê uma mulher que a sua humildade livrou ela e a casa dela, e ela se assentou aonde? De uma casa destruída. O que ela obteve? O palácio. A vida dela toda. Eu quero chamar aqui a obreira Verônica, a obreira Verônica, e ela vai orar por isso. Já que ela é a pacificadora aqui que me ajuda com os adolescentes, então sempre falo, gente, mas não é assim.
gente, vamos fazer assim, pessoal. A gente sabe a guerra que a gente vive, né, Verônica? Com os adolescentes e fazendo, ela está ali sempre buscando a paz no meio da intriga. Eu nunca tive que chegar e falar, você está causando intriga aqui? Isso nunca aconteceu. Desde quando ela foi levantada líder com seus 10 anos. E hoje ela tem 17 anos. Pois é, falaram que ela não ia permanecer, né? Que 10 anos. O que 10 anos, né, pode trazer para a igreja, né? De bênção para a igreja, de liderança. Pois é. Entenda que a nossa vida é assim, a gente entra de um jeito, a gente vai sair conforme as nossas atitudes, né? E aí, a gente vai se lembrar do amor de Priscila, porque Priscila, ela amava fazer a obra, ela cuidava da obra, era ali a mãezona da obra, e a gente precisa amar com esse amor. Eu vou chamar aqui a obreira Simária para estar orando pelo amor, que é a mãe do A, do B, do C, do H, do I, porque o negócio dela é amor. Ela tira da boca dela e dá para o outro, ela tira a roupa do corpo e entrega para o outro. É o amor. É o amor pela obra. Ela passando mal, está aqui, está fazendo a obra, está lá na cozinha, ó, cozinhando, para depois a gente trabalhando ali por 3 horas, para depois a gente, em 3 minutos, acabar com tudo que ela preparou em 3 horas. E é isso, você vai orar para que as pessoas venham amar a Deus, venham amar a obra, venham amar as pessoas ao redor. Amém? Você pode fazer isso. E eu quero que você se lembre da espiritualidade da Esther, que começou uma história sendo só uma menininha e termina sendo a rainha que salvou todo o povo, toda a nação, por causa da espiritualidade. Eu quero chamar a pastora Vilma para estar ali, dá uma apertada para cá. Pastora Vilma vai orar pela espiritualidade, para que você se torne uma pessoa espiritual. A pastora Vilma é a pessoa que, quando a gente tem qualquer probleminha, a gente fala, pastora, ora por mim na madrugada. Pastora, ora todos os dias, você pode estar dormindo. A pastora está lá orando e está intercedendo por sua vida. E ela está ali, está buscando, sempre buscando fazer as coisas certas, sempre buscando cuidar da vida espiritual, para que o diabo não entre no. Bom, aqui nós temos essas 7 mulheres virtuosas que estão representando cada uma das mulheres que aqui foram faladas. Vocês entenderam a oração de vocês pelo que vai ser? Eles vão receber 7 orações. Só que vocês vão orar pelas mulheres e pelos homens. Porque em todas essas orações, em tudo isso, ambos precisam ter. Ambos precisam ter liderança. Ambos precisam ter lealdade, coragem. Já misturei quem é aqui? Humildade, amor e espiritualidade. Já misturei todas já. Mas vocês sabem pelo que vocês vão orar? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós oramos pela tua igreja neste momento e que o teu Espírito Santo possa derramar sobre nós o espírito de liderança, assim como foi sobre a vida da Débora. Meu Pai, que nós venhamos a ser os líderes que o Senhor nos chamou para ser, em todos os ambientes aonde colocarmos os nossos pés, porque a liderança que vem do Senhor sobre nós nos dá autoridade e poder para vencer, não importa qual seja a área da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, até mesmo, Senhor, na tua obra, e para fazer aquilo que fomos chamados. Que o Senhor possa derramar sobre nós liderança, o Espírito, Senhor Jesus, que vem de ti e que nos
faz ser usados para guiar todo o povo, toda a nossa família, toda a nossa casa na direção da tua vontade. Senhor, que a liderança que vem de ti esteja primeiro sobre a nossa vida e alcance a vida de todos aqueles que o Senhor deseja tocar através de nós. É o que eu determino em nome do Senhor Jesus. Senhor, na mesma concordância, Pai, quero orar pelo teu povo e profetizar neste momento sobre, meu Deus, o espírito da lealdade. Meu amado, aí no seu lugar, já comece a falar com Deus em cada um desses tópicos que será abordado aqui. Peça para Ele aí no seu lugar também. Fala, meu Deus, eu quero ser diferente. E o mundo cada vez mais, onde as pessoas são infiéis, são descartáveis, onde não tem compromisso. Nós queremos ser leais, primeiramente a Ti, Pai. Leal, meu Deus, como Ruth foi ali a Noemi. Ela não tinha por que mais ficar ali na cidade, ela poderia ficar livre, entre aspas, mas ela escolheu ser leal. Então, Senhor, forja isso em nossos corações, forja isso no Teu povo, que cada um aqui possa aprender a ser leal, a ter palavra, a se lançar aqui diante da Tua presença e a cumprir. Quantos, meu Deus, falam com a boca, mas quando chega lá fora não tem coragem, não tem disposição, não se mantém ali firme naquilo que se propôs a fazer. Então, Senhor, forja os nossos corações, tira a infidelidade, tira a enganação, tira a mentira, que nós possamos, meu Deus, nos entregar por inteiros e que o Senhor nos ajuda. Forge esse caráter em nós, esse caráter, meu Deus, de te adorar a todo tempo, de te engrandecer a todo momento, seja nas dificuldades, seja nas alegrias, que em tudo, Senhor, nós possamos estar contigo em primeiro lugar, ser leal e fiel a Ti em primeiro lugar, e depois com as pessoas, no nosso trabalho, em tudo que formos fazer, Senhor, eu oro e profetizo sobre as nossas vidas, o Teu caráter, a Tua lealdade, a Tua fidelidade, em nome do Senhor Jesus. Senhor Pai, e no mesmo Espírito, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha passar pela Tua igreja, Senhor, e que todo espírito de covardia, Senhor, que todo espírito omisso, ó Pai, que possa estar habitando na Tua igreja, na vida do Teu povo, que venha ser lançado por terra hoje em nome de Jesus, ó Pai. Derrama da Tua coragem, derrama, Senhor Jesus, do Teu poder sobre as nossas vidas, que o medo, Senhor Jesus, não venha nos paralisar, que o Senhor possa, Senhor, cobrir essa pessoa com a Tua coragem, para que ela venha ter coragem, Senhor Jesus, para tomar a decisão que ela precisa tomar. Assim, Senhor Jesus, como Raabe fez, ó Pai, o que ela precisava fazer, Senhor, que essa pessoa venha ter esse mesmo espírito, essa mesma coragem, que não importa, Senhor Jesus, a circunstância, que não importa, Senhor Jesus, o que pode acontecer, mas que essa pessoa, ó Pai, decida fazer a Tua vontade, que ela decida, Senhor Jesus, se lançar para Ti, e que a vida dela venha ser uma vida transformada, Senhor. Talvez essa pessoa entrou aqui hoje, ó Pai, com a bagagem do pecado, com a bagagem do erro, Senhor Jesus, assim como Raabe, Senhor, no início da história dela, era uma mulher pecadora, Senhor Jesus, uma mulher que não tinha a Tua presença, mas ela finaliza a história dela, Senhor Jesus, sendo honrada, Senhor, com Tua presença, com o Teu Espírito, com o Teu perdão. Então eu te peço, ó Pai, transforma a vida do Teu povo. Meu amado, abra o seu coração. Você sabe na sua vida qual área, qual lugar você precisa tomar uma decisão. E talvez o medo, talvez a omissão esteja te paralisando, esteja te bloqueando. Mas que hoje você venha sair daqui hoje transformado pelo poder do Senhor. E que no lugar do medo, que no lugar da omissão, o Senhor venha te dar coragem, venha te dar disposição, ânimo para resolver o que precisa ser resolvido, para tomar a atitude que você há tanto tempo já deveria ter tomado. E que assim, junto com o Senhor, você venha ser transformado. Que através da tua vida, o nome do Senhor possa ser glorificado em nome de Jesus. E da mesma forma, Senhor, eu gostaria de estar orando, Senhor, pelo Teu povo, a respeito, Senhor, do compromisso. Oh, Senhor Jesus Cristo, como Ana, Senhor, que foi ali usada por Ti, que foi, meu Pai,
uma mulher que pôde gerar, Senhor, um profeta tão maravilhoso como foi Samuel, Senhor. Que, meu Pai, isso veio a partir, Senhor Jesus Cristo, do sonho, meu Pai, de ela ser mãe. Então, meu Pai, eu te peço que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, a estar firmando compromissos contigo de forma verdadeira, que não venha a ser pela metade, Senhor, porque, meu Pai, a Liana, ela pediu, Senhor, um filho, ela poderia muito bem ter pego para ela e não ter devolvido a ti aquilo da forma como foi prometido, mas, meu Pai, ela continuou, Senhor, ela se manteve firme, e, Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que ali foi um desafio para ela, porque Ana foi um motivo de chacota, meu Pai. Ali a outra mulher de Eucana usava, Senhor, do fato de ela não poder ter um filho como uma vergonha. Mas, Senhor Jesus Cristo, ela decidiu entregar ao Senhor o filho dela. Ao mesmo tempo que ela pediu aquela honra, Senhor, de poder gerar um filho, ela também pediu, Senhor, a honra de um filho que pudesse servir o teu nome, Pai. Então, Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos a nos comprometer de forma geral na nossa vida, não somente, Senhor, no nosso trabalho, não somente, Senhor, com a nossa família, mas principalmente com o Senhor, meu Pai. Então, Senhor, eu te peço que tudo que nós venhamos a fazer, que venha a ser feito conforme o teu agrado, Senhor Jesus Cristo, porque o comprometimento não é somente fazer as coisas de qualquer forma, mas estar fazendo tudo conforme o teu coração, meu Pai, e conforme o nosso 100%. Então, meu Pai, que nós venhamos a nesse dia, meu Pai, nos comprometer a dar sempre o nosso melhor. Então, meu irmão, eu te convido a estar nesse momento, a declarar ao Senhor que você a partir de hoje vai dar o seu 100%, e não importa onde for, você vai ser o seu melhor, porque o compromisso que nós estamos selando hoje com o Senhor é de sermos um bom testemunho a Ele, porque, meu Pai, o comprometimento é o que leva o bom testemunho. Então, Senhor Jesus Cristo, eu declaro uma vida transformada no teu povo, em que o teu nome poderá ser glorificado e testemunhado em nome de Jesus. Senhor Deus, de semelhante modo, eu quero orar também pela vida dos que estão aqui. Quero pedir para que o Senhor coloque no coração daqueles que estão aqui a humildade, Pai. Meu amado, olhe para dentro de você. Será que em alguns momentos da sua vida você tem deixado o orgulho te dominar? A desumildade reinar no seu coração? O Senhor não te chama para ser aquele que causa intrigas, brigas, que causa separação. O Senhor te chama para ser humilde. Porque se você for humilde, assim Ele poderá te usar. Sendo humilde, você terá um coração puro, de saber onde é o seu lugar, onde Deus quer que você esteja. Então olhe para dentro de você. Veja se dentro de você não há um resquício de orgulho, de olhos altivos. Senhor, eu quero, meu Pai, profetizar sobre a vida dos que estão aqui a humildade. Que eles possam aprender que nós devemos diminuir cada vez mais e que o Senhor cresça dentro de nós. Que o nosso eu, que o nosso ego morra e que viva somente a tua vontade. Que a gente possa aprender a ser humilde nas situações da vida. Que a gente não venha ter olhos altivos e olhos maus. Então, meu Deus, eu oro pelo coração e também pelos olhos daqueles que estão aqui. Para que eles aprendam a ser humildes. Para que nas situações da vida, eles aprendam a se portar e se colocar no lugar deles. Então, Deus, eu profetizo sobre eles, Pai, a humildade. E, meu Deus, eu repreendo todo o orgulho, toda a desumildade, todo sentimento, toda ação de intriga que possa estar sendo criada na vida daqueles que estão aqui. E que eles aprendam que em tudo eles possam ser humildes. E que eles entendam o lugar que o Senhor chamou para que eles estejam. O Senhor chamou cada um aqui para estar no altar dEle, para fazer a vontade dEle. Então, meu Deus, que o Senhor coloque, meu Pai, cada característica que foi dita aqui, que o Senhor coloque, não só nas mulheres, mas nos homens, para que eles aprendam a crescer cada vez mais e
precisa ser o alvo nas nossas vidas. Que a gente nunca queira se engrandecer e ser maior. Que sempre, sempre o Senhor seja o maior em tudo. O Senhor seja o primeiro no nosso coração. Então, se há algum resquício de qualquer sentimento ruim, ore e peça para Deus. Peça para Ele tirar. Peça para Ele tirar esse sentimento de você. Peça para Ele tirar esse pensamento de você. E que assim você possa entender que o seu lugar é voltar ao Senhor. Com humildade, com lealdade, com compromisso. Que você neste momento ore e peça isso para Deus. Sim, meu Deus. Meu Pai, na mesma concordância que suas servas, meu Deus, eu te peço, meu Pai, primeiramente, meu Deus, um amor, meu Pai, no coração de cada um, meu Deus. Meu Deus, coloca, meu Deus, o primeiro amor, meu Deus, porventura tiver, meu Deus, amor morrido, esquecido, meu Pai, que esse amor venha brotar no coração de cada um de nós, meu Pai. Um amor incondicional, meu Deus, pela sua obra, Senhor. Meu Deus, um amor, meu Deus, pela nossa família, meu Deus. Meu Deus, derrama, meu Deus, esse amor, meu Deus, na sua igreja, meu Pai. Amor pelos seus pequeninos, meu Pai. Que o dia a dia, meu Deus, às vezes pode até querer deixar apagar isso de dentro de nós, meu Pai. Mas, meu Deus, em tudo o amor tem que prevalecer, meu Pai. Então derrama, meu Deus, esse espírito, meu Deus, de Priscila, meu Deus, como foi dado de exemplo, meu Pai, sobre a vida de cada um de nós, meu Pai, e que esse amor venha, meu Deus, aflorar, meu Deus, venha ser renovado, venha ser fortalecido, meu Deus, na vida de cada um de nós. Meu Deus, eu determino, meu Pai, sobre a vida de cada um, meu Deus, esse amor, meu Pai, e que, meu Deus, esse amor que vem de Ti, meu Pai, possa estar nas nossas vidas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, meu Pai, na mesma concordância de todos aqui, de todas essas maravilhosas orações, ó Pai, que esteja penetrando no coração de todos. Eu agora, meu Pai, vou estar orando e intercedendo, ó Deus, pela espiritualidade, como foi a rainha Esther, que um dia foi uma órfã, um dia não foi ninguém, e o nosso ministério também é de órfãos, viúvas, estrangeiros. Então, tudo vem a casar, meu Pai, que nós tomemos posse da espiritualidade. Não deixamos de ter o espiritual que vem de Ti. Porque Esther, ela lutou e conquistou, mas antes de tudo ela teve guerras e guerras. Ela teve que lutar para poder chegar até o rei, ela teve que jejuar para salvar o povo dela, e ela não mediu esforços. Ela lutou e salvou o povo dela graças à espiritualidade que o Senhor Deus deu para ela. E assim somos nós, que nós possamos ter essa espiritualidade neste ministério, nesta obra maravilhosa a qual Deus nos deu, para que nós possamos abençoar uns aos outros, podemos abençoar as nossas crianças, podemos abençoar o nosso ministério, o nosso trabalho, e que nós venhamos a conquistar bênçãos sem medidas, que a palavra de Deus diz. Mas se nós não tivermos a espiritualidade, de nada vai valer, de nada vai adiantar. Então, se tiver alguém aqui que está com a vida espiritual, eu sempre falo que quando nós estamos mortos espiritualmente, nós precisamos orar muito e pedir a Deus a espiritualidade. Porque sem Deus nós somos mortos espiritualmente mesmo. Mas com Deus nós já somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. E se alguém tem aqui esta fraqueza, busque de Deus. Que Deus esteja dando para a igreja inteira essa espiritualidade, para todos nós, para cada um de nós, que nós possamos tomar posse dessa espiritualidade e estar nessa igreja maravilhosa escolhida que nasceu no coração de Deus. Ele trouxe esse ministério e todos nós que estamos aqui enfrentamos essas lutas, mas nós jamais vamos desistir, porque nós vamos estar no Espírito em Cristo Jesus. E essa espiritualidade nós não vamos deixar nunca. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus, Pai.
Glórias a ti, Jesus. Senhor, transforma, Senhor, a vida do teu povo. Cura a alma, Senhor, dessa mulher que se acha inferior, que estava se achando, Senhor, sem capacidade. Cura ela, Senhor, da autoestima baixa. Cura ela, Senhor, da falta de amor próprio, Senhor. Que essa pessoa saia daqui com a função e com todas as virtudes que aqui foram declaradas. É o que eu te peço, Senhor. Eles vão distribuir, vai lá. Entrega aí.